Hoje foi um dos dias em que nós durante a semana, mudamos toda a situação, mudamos a ordem das mensagens. Agradeço ao Sami era o Sami que ia pregar hoje, mas agradeço ao Sami de ter topado trocar comigo, porque em vista de tudo que tem acontecido nessa semana, mais do que em outros momentos, como liderança nós sentimos que tínhamos que falar alguma coisa. Como é que nós vamos viver uma semana em que o país está em caos, em tumulto, e continuar falando de coisas que são profundamente relevantes. Mas o momento parece que clama por uma palavra mais direta, mais objetiva. E eu, mais do que outras vezes, procurei a face de Deus para entender o que a gente pode falar de uma maneira clara, por várias razões. Mas, entre outras dificuldades que eu tive, e para melhorar ainda tive uma virose de sexta-feira para ontem, que fiquei assim, eu fui para deitar na sexta-feira às 2h da tarde e saí da cama às 10 da manhã do sábado. Isso com várias visitas ao banheiro, como você pode imaginar, mas não precisa entrar em detalhes. Aquela luta de abatimento e tudo mais. Mas uma luta que eu tive também foi que título a gente vai dar para essa mensagem. Então eu inventei um título enorme. O que fazer quando Acabe assume o trono? Não sei quantos de vocês conhecem quem foi o rei Acabe. Eu vou te dar uma palhinha, se você não tem esse conhecimento. Acabe foi um rei de Israel, e um rei conhecido por ser um rei extremamente perverso. Abra comigo rapidamente no livro de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16, eu quero ler os versos de 29 a 33, só para te apresentar este personagem. 1 Reis, capítulo 16, verso 29, nós lemos assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ou seja, ele ganhou o prêmio do rei mais perverso até a época. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Acabe foi assim, foi num crescente de impiedade, ele falou: eu vou ser melhor que todos os outros, eu vou ser mais impiedoso. É de Acabe que nós falamos quando Elias tem aquele combate com os profetas de Baal, em que os profetas pedem para vir fogo no sacrifício, não vem. Aí Elias pede, o fogo vem e consome todo o altar, e ele vai lá e mata um número enorme de sacerdotes. Acabe ameaça a vida dele, Acabe e Jezabel ameaçam a vida dele, ele foge para uma caverna, e nessa caverna ele desiste da vida. Deus fala com ele, e Deus fala para ele que existe em Israel ainda 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal. Mesmo no reinado de Acabe, 7.000 pessoas que permaneciam fiéis ao Senhor. Por que eu ressalto isso? Porque nós enfrentamos uma situação caótica no nosso país. Eu não preciso nem fazer muita coisa, eu posso mostrar só isso aqui para vocês. Gostou dessa? Agora olha essa. E aí você vai, né? Fica, vai embora. Golpe, golpe. Corrupção, corrupção. Democracia, democracia. O que a gente faz quando nós estamos diante de um governante corrupto? E antes que você fique bravo comigo ou feliz comigo, não sei o que você vai ficar, eu quero dizer que como igreja nós não temos uma posição partidária. Isso é muito claro. Nós queremos que todos nós, cada membro nosso como cristãos, tenha uma posição.
Nós incentivamos você a ler, a participar, a se envolver, mas como igreja nós não vamos tomar, porque não é este o nosso assunto. No momento que uma igreja se vincula a uma posição partidária, nós perdemos o nosso papel profético, que é o quê? Está errado isso, está errado aquilo. Se eu falo, eu sou dessa turma, e ataco só uma, eu deixo de ver o que tem errado nessa turma. Então, como igreja, nós vamos nos manter, tanto quanto o Senhor Jesus nos permitir, de uma maneira equilibrada, acusando corrupção, maldade e injustiça. Então, no momento, eu quero que você procure acalmar sua opinião partidária. Eu quero falar a ti como um cristão. Como é que eu vou reagir quando o governo é injusto, corrupto, não temente a Deus, opressor, manipulador e leva o Brasil à ruína? Para alguns pode dizer, você está falando do atual governo. Em parte estou. Outros falam, não, você está falando do anterior. Em parte estou. Quer dizer, gente, corrupção é um problema no Brasil há muito tempo. Mas esse é mais que aquele. Eu não vou entrar nessa. Pessoalmente, depois a gente pode até conversar. Mas aqui não. Porque o meu papel é falar contra a impiedade. E o que eu faço quando o governo definitivamente não honra o nome de Deus? O que eu faço quando nós estamos diante de um caos social? Onde, literalmente, essas duas fotos eu encontrei e tinham, assim, centenas. Podia encontrar, talvez, próximo de milhares. Eu queria começar aqui fazendo algumas considerações, antes de entrarmos na parte mais direta que a Bíblia nos ensina. A primeira consideração é uma autocrítica como povo. Nós reclamamos da corrupção, mas, gente, vamos ser bem honestos, corrupção faz parte da cultura brasileira. Nós somos um povo dado à corrupção. Você pode falar, todos os outros menos eu. Pode até ser que tu seja uma exceção. Mas a corrupção faz parte do nosso povo, da nossa cultura. O fura-fila, colar na prova. Atualmente não é tanto colar, mas fazer trabalhos com aquele Ctrl+V, Ctrl+C, né? Você copia da internet, põe no trabalho, dá uma mudadinha assim, fui eu que fiz. Tu nem sabe o que colocou ali, mas está valendo. E o pior é que os professores sabem disso e continuam. A facilidade com que nós passamos do limite de velocidade se não tem pardal na estrada. A facilidade quando a gente usa acostamento para ganhar vantagem de alguns metros, às vezes, andamos na contramão. Eu não estou querendo pregar o legalismo, eu quero dizer que o nosso povo faz parte da nossa cultura, o famoso jeitinho. Eu ouvi esses dias uma expressão, uma citação do Barão de Itararé, que diz assim, negociata é o bom negócio para o qual eu não fui convidado. Entendeu? Corrupção é aquilo que é errado porque eu não estava lá dentro. Por que eu digo isso? Porque eu já ouvi pessoas, eu lembro um tempo atrás, numa outra cidade, quando veio uma primeira crise de uma gripe, aquelas gripes malucas que nós temos de vez em quando, e esse casal, ele líder na igreja, veio me falar, só tinha essa vacina nos postos de saúde para pessoas acima de uma certa idade, grupo de risco, aquelas coisas, e eles não estavam no grupo de risco. E ele veio me falar todo feliz, não, tem um amigo meu que é médico, e ele conseguiu me colocar, e eu consegui a vacina, mas todo feliz. Eu falei, cara, como assim? Não, mas a gente tem que se proteger, né, Daniel? Porque a gente ora, mas sabe como é que é? Eu falei, cara, mas você não tinha o direito. Não, mas é meu amigo. Não, ele disse que não tem importância, porque, na verdade, tem vacina que vai ser jogada fora. Percebe como... Ele me contou isso assim como... Puxa, consegui comprar um carro super barato. É roubado, mas aí daí, né? A culpa não é minha, a culpa é de quem roubou. E a gente faz isso com tanta frequência. E eu convido você a parar e pensar um pouco. Não existe nenhuma corrupção na sua vida? Porque o que acontece é que, como a gente começa a ser conivente com a corrupção, no nível mais básico da sociedade, conforme você vai tendo mais alcance, mais poder, mais possibilidade, a corrupção vai aumentando. O troquinho a menos que você não devolveu, ou o garçom errou, ou alguma coisa assim,
se torna os 100 milhões que você ganhou de desconto na obra tal. Isso quer dizer, então, que está todo mundo errado? Provavelmente. Mas quer dizer que porque está todo mundo errado, então não tem importância? Não. Mas eu quero que a gente comece as nossas considerações com uma autocrítica, que não é eliminando aqueles de lá que nós vamos resolver o problema. Que você elimina esses, chegam outros e adivinha só, é tudo igual. Ah, mas esse aqui é um pouco mais que o outro. Pode ser. Obviamente existem níveis de corrupção e de perversidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda assim, se nós queremos uma mudança, essa mudança tem que começar muito na base. Não permita que seu filho cole. Não permita. Não ensine o seu filho a diz que você não fez o trabalho porque inventa uma desculpa. Estabeleça um critério para si mesmo. Evite as pequenas mentiras, porque as pequenas mentiras, alguns dizem mentiras brancas, como se isso fosse melhor que mentira preta, não sei. As pequenas mentiras são tão mentiras quanto os bilhões desviados. Mesma coisa. É só uma questão de nível. E eu sei que nós temos alguns empresários entre nós aqui, já conversei várias vezes com empresários que me disseram, Daniel, sem sonegação, sem molhar a mão do fiscal, não dá para ter uma empresa no Brasil. Então não tenha, fecha a tua empresa. Porque é impossível você querer honrar a Deus com corrupção. Deus não vai se agradar disso. E eu digo isso como uma pessoa que também enfrenta isso o tempo todo, gente. Desde a declaração do imposto de renda, as milhares de regras de trânsito que às vezes não fazem nenhum sentido para mim. Aqui, como 40 km por hora nessa avenida? Não tem sentido. E eu luto com isso e volta e meia eu erro também. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de uma mudança muito mais radical. Segunda consideração que eu quero fazer, antes de entrar, nem começamos ainda, é sobre a soberania de Deus. E eu falo da soberania de Deus e nós vamos olhar uma passagem específica sobre isso. Só quero dar uma entrada dizendo assim, o que nós entendemos da Bíblia, e eu ouvi uma mensagem fantástica esses dias de Menno Kalischer, o nosso irmão pastor lá em Jerusalém, falando sobre a história, e nós às vezes esquecemos que a Bíblia nos diz que a história vai para um crescente de corrupção, de guerras, de caos, até que o anticristo começa a aparecer e Jesus vem para resgatar os seus. Então, a soberania de Deus continua viva. Deus não foi dormir. Tá? Deus não cochilou na hora da eleição desse ou daquele. Ou na hora que aconteceu essa ou aquela falcatrua. Deus está presente. E Ele está permitindo, e talvez, Deus está permitindo o caos que nós estamos passando, porque nós não temos levado a sério o nosso temor a Deus. É uma nação, e desculpa gente, eu estou dentro, tá? Igual vocês. É uma nação de malandros. E o que acontece? A malandragem pega a gente. Né? Nós estamos colhendo os frutos da malandragem. Por favor, não se ofenda, que eu estou falando de mim, eu estou falando da cultura brasileira. É uma cultura que consegue produzir a ópera do malandro. Excelente obra do ponto de vista cultural e artístico, e revela um tanto do coração do nosso povo. Você pode continuar indignado, e eu também estou, e nós devemos ficar indignados, e essa indignação tem que começar no nosso coração. Tem que começar aqui dentro, numa autoanálise, numa autocrítica, e pela graça de Deus, sejamos nós aqueles que destoam da cultura, aqueles que dão um tom diferente. Soberania de Deus, Deus está presente, Deus não dormiu. A minha grande pergunta aqui, quando Acabe assume o trono, que é um rei perverso, qual que é o meu papel? O que eu faço no meio dessa confusão toda? E eu digo isso porque, nessa semana em particular, nós ouvimos discursos e apresentações e considerações que eram diametralmente opostas. A pessoa falava, isso é ilegal, isso é legal.
E duas pessoas que falavam de maneira eloquente, com toda a argumentação, dois eminentes juristas, um dizendo A, o outro dizendo B, um tendo certeza que A era o justo, B era absurdo, o outro dizendo é evidente que não é A, é B. E, sinceramente, embora eu tenha minhas preferências e concorde mais com um do que com o outro, eu digo, eu não sei o que é a verdade. Aí um mostra um documento, olha, foi isso que eu mandei. O outro fala, não, não foi isso, foi aquilo. Eu não estava lá, eu não vi o que foi mandado. Eu desconfio. E tenho minha opinião e tenho meu palpite. Mas o fato é que, em última análise, nós andamos um tanto no escuro, é ou não é? Eu não tenho certeza, eu tenho vários indícios e meu coração me leva para uma direção. Mas algumas coisas me assustam, até quanto às minhas certezas, nessa área. Qual que é o nosso papel? Porque o meu maior medo é que, no meio dessa crise toda, como cristãos, nós não façamos nenhuma diferença. É tudo igual. Então você olha e vê cristãos que são totalmente pró-governo e cristãos que são totalmente anti-governo. E eu vejo isso. E eu devo dizer que existem pessoas que eu admiro pela sua fé, pela sua seriedade com Deus, que têm oposição exatamente oposta à minha. E eles não são do diabo, tá? Eles são de Deus. E eles oram. E eles creem em Jesus Cristo. E eles pregam o Evangelho. E eles vão para o céu. Qual que é o nosso papel? Eu elegi aqui 3 palavras, 3 temas como nosso papel. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Podíamos eleger 20. Tá? Eu peguei 3 como base daquilo que nós acreditamos. O primeiro deles, nós somos chamados a viver como cidadão do reino. Abra comigo em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27 diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, presta atenção, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O apóstolo Paulo, quando diz aqui, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania, ele quase certamente está falando da nossa cidadania celeste, tá? Não da cidadania brasileira, no caso Israel, romana, o que seja. É uma referência mais ao fato que nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas eu quero fazer uma analogia aqui, me permitam, por favor, dizendo que o nosso primeiro papel é exercer a nossa cidadania, no caso brasileiros, de uma maneira digna do Evangelho. O que significa isso? Eu selecionei 3 palavras aqui. Direitos, deveres e respeito. Eu creio que, como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de esperar uma série de coisas do governo. E tenho o direito de cobrar essas coisas. Ao mesmo tempo, eu tenho uma série de deveres. Um dever que eu não gosto é pagar imposto. Não sei se alguém aqui gosta de pagar imposto. E, inclusive, porque eu tenho a grande desconfiança que grande parte desse imposto nunca chega onde deveria chegar. Certeza eu tenho? Não tenho, mas há muitos indícios. E eu não gosto de pagar imposto. Agora, faz parte de ser um cidadão. Eu tenho que pagar o imposto. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se é justo ou injusto. E aqui é só um termo, imposto é só uma coisa, existem vários outros deveres. E eu sinto cada vez mais no nosso meio, inclusive entre cristãos, uma licença para não cumprir os meus deveres com o meu país, porque o governo é o rei Acabe. Já que é o rei Acabe, já que o governo é injusto, também não faço nada. Que se dane esse país. Quero nem saber, quero que morra. Vou embora daqui. Qual o primeiro avião para cair fora? Se é da vontade de Deus que tu vá para outro país, querido, vai na bênção, seja feliz, seja uma bênção lá. Mas a palavra de Deus para nós é exerça a sua cidadania de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Digna do Evangelho de Cristo. E ele vai além. E ele nos diz, para que quer eu esteja presente ou não, eu saiba que vocês estão permanecendo firmes num só espírito,
lutando unânimes pela fé evangélica. E aqui eu entro no tema do respeito. Nós precisamos respeitar. Essa semana eu ouvi, e eu entendo 300% o sentimento, tá? Confesso que também passei por ali. Gente dizendo, pai, eu vou orar para que esse morra. Eu entendo o sentimento. Agora, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Porque se Deus quer levar alguém, leva, por favor, tem misericórdia. Agora, percebe que esse é o próximo passo de, eu espero que alguém mate o cara, e quem sabe se eu puder eu faço? A linha é essa. Você não foi tão longe, mas é nessa direção que você está caminhando. Então, respeito tem a ver com o fato de que se alguém tem uma opinião política diferente da sua, e que na sua opinião é uma estupidez a opinião dele, você vai pegar a sua opinião e guardar para si, e vai orar pelo irmão e pela irmã. Senhor, tem misericórdia do meu irmão, porque ele acredita nisso. Coitado. Talvez tu faça isso. Respeito, porque eu tenho visto, tenho assistido. Bom, no Facebook nem se fala, né? Eu tenho procurado evitar esse tipo de discussão. Mas gente que tem desrespeitado ao irmão em Cristo, porque ele acredita numa linha e não na outra. E eu tenho os mesmos sentimentos. Os sentimentos eu tenho. Agora, queridos, nós somos chamados a viver nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Os seus comentários são dignos do Evangelho de Cristo? As suas posições... Me perdoem se eu sou forte demais. O seu ódio é digno do Evangelho de Cristo? Essa semana eu vi cenas no Facebook, na mídia e tudo mais, de um casal vestindo camisa vermelha sendo agredido por um bando de pessoas de camisa verde e amarela. Eu nem sei se eles eram do PT ou não. Mesmo que fossem, não tem razão para você agredir alguém porque ele é de outro partido. E vice-versa também, antes que alguém... Não, vi também, não tenha dúvida. Gente apanhando porque usava a camisa do Brasil. No Brasil, uma coisa estranha, né? Fica assim, algo meio, como assim? Agora, nós somos chamados para ser um povo que respeita. Nós somos chamados para sermos cidadãos dignos, não do nosso país. Nós temos que ultrapassar muito a dignidade do nosso país. Nós somos chamados para ser cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. E pensando nisso, quero que vocês olhem comigo mais uma passagem, Mateus 5:9. Nós estudamos nos cultos do verão sobre as bem-aventuranças, sim, e eu sei que tem uma bem-aventurança que fala fome e sede de justiça, e amém por isso, devemos ter fome e sede de justiça. Acho que isso não é tanto o nosso problema, acho que a maioria de nós tem, de todos os lados, diz que tem fome e sede de justiça. Talvez a gente defina a justiça diferente. Mas olha só o que diz o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus. Eu quero ser chamado filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus são feitos filhos de Deus. Eu quero viver como filho de Deus. Eu quero promover paz. Não a qualquer custo. Não paz pela mentira. Não paz pela conivência. Mas eu não quero promover ódio. Eu não quero acirrar ânimos. Eu não quero atacar. Eu não... Na verdade, deixa eu confessar para vocês, às vezes eu quero. Mas está errado quando eu quero. Eu não posso querer. A palavra me condena porque ela diz, seja um pacificador, Daniel. E às vezes eu quero acender mais fogo nessa fogueira, botar mais lenha nessa fogueira. E eu acredito, meus irmãos, e por favor prestem atenção, ai de ti, ai de mim, se nós provocarmos divisão no corpo de Cristo por opinião política. Porque eu acredito que Deus vai pesar a mão sobre nós que causamos divisão no corpo de Cristo por causa de batalhas, ideias, ideologias e partidos humanos. Porque o Jesus que morreu por essa igreja, o Jesus que morreu por esse povo, não está aí para discutir se você é PT, anti-PT, PSDB, esse, aquele ou aquele outro. Ele morreu para que nós tivéssemos uma cidadania eterna. E eu vejo irmãos causando divisão,
deixando de falar com outros por causa de opiniões partidárias e promovendo ódio. Gente, eu sei que a situação é um caos. E eu sei que se você assistir um noticiário por meia hora, o seu estômago dá um nó. O meu dá vários nós. Aliás, esse final de semana deu vários nós mesmo. Acho que por isso que eu piorei. Primeiro papel, queridos, nós somos chamados a viver como cidadãos dos céus. Viver como cidadão do reino eterno. Eu estou só atravessando, eu estou só passando aqui. Eu posso ter opiniões, eu posso abençoar pessoas com as minhas opiniões, eu posso e devo promover os valores do reino, promover justiça, mas eu tenho que promover a paz, porque se tem um nome que Jesus tem, é o príncipe da paz. Não é o príncipe do ódio, nem o príncipe da direita, nem o príncipe da esquerda. Ele é o príncipe da paz. Que nós sejamos como assim um bálsamo nessa convulsão social que nós estamos vivendo. E que Deus nos dê essa misericórdia, essa graça, porque está difícil. Eu diria mais que, como filhos de Deus, nós somos chamados a falar a verdade em amor. E isso é uma coisa que para mim é difícil às vezes, porque quando eu fico empolgado em falar a verdade, a pessoa não está aceitando a verdade, volta e meia eu peco ao me exaltar, porque eu quero que ele entenda a verdade. E aí eu deixo o campo do amor e parto para o campo da confrontação. E sabe o que acontece? Eu perco a pessoa. E, em geral, não convenço da verdade. Porque não é pelo meu muito falar que eu convenço alguém da verdade, mas pelo Espírito de Deus que ministra no coração deles. A marca do Filho de Deus é a mansidão, não o acirramento. Segunda, o que eu posso fazer quando Acabe assume o trono? E olha que Acabe era um rei cruel, idólatra, pecador, casou-se com Jezabel. Em muitos círculos, Jezabel é apelido para prostituta. Né? Jezabel é assim, essa aí não tem esperança. Antigamente usava-se mais esse termo. Esse aqui eu sei que é uma coisa que vai aquecer o coração de muitos de vocês. E vou ter que olhar aquela passagem que tantos de nós amamos, Romanos 13. Abram comigo lá, Romanos capítulo 13, versos de 1 a 6. O que eu faço quando Acabe assume o trono? Enquanto você abre aí Romanos 13, eu vou ler para você rapidamente duas passagens de Provérbios, só para dizer que a passagem de Romanos, ela quase que dá a entender que toda autoridade faz a vontade de Deus, e não é isso que a passagem diz. Em Provérbios, depois você pode olhar, 28, 16, nós lemos assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas o que odeia o ganho desonesto prolongará o seu governo. 29, 4, diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Eu leio esses dois versículos, e tem vários outros que falam disso, porque essa passagem de Romanos 13, especialmente durante a Idade Média, era usado pelo direito divino dos reis de governarem. E os reis falavam: eu sou rei por direito divino, portanto, o que eu fizer é a vontade de Deus. Não é isso que a passagem diz. E nenhum governante está acima da lei. Pelo menos no Estado democrático, né? A não ser que você estabeleça: olha, não somos uma democracia e vai ser uma ditadura, então, óbvio, o ditador e os seus terão mais direitos que os demais. Romanos 13, de 1 a 6, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, talvez para juízo. Tem várias passagens no Antigo Testamento que Deus permite que um rei iníquo tome o governo de Israel para punir o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava sendo impiedoso, não estava temendo a Deus, mas foram por ele estabelecidas. Verso 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando
se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Reconhecidamente, como já li em Provérbios, existem governantes que não seguem esse padrão de Deus. Tá? Só estou dizendo que esse é o padrão que Deus estabelece. Verso 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A palavra básica aqui, gente, é seja a autoridade do Brasil inteiro, seja o seu chefe imediato, porque tem muito acabe nas repartições, nas chefias, nos departamentos, nas empresas, tem acabe para todo lugar. Tá? Então, volta e meia, tu começa a trabalhar e topa com um chefe que você fala, não dá para aguentar esse chefe. Esse chefe é injusto, ele me passa a perna, ele me oprime, ele me explora, ele é mentiroso, ele é manipulador. Gente, a lista continua. Tenho certeza que todos nós temos enfrentado isso. A primeira palavra que ele diz é sujeitar-se. E a ideia de sujeitar-se é, eu vou colaborar, eu não vou me opor. Eu sei que isso é difícil, mas eu vou colaborar e não me opor, porque se eu vou me opor, o que vai acontecer é que eu vou tornar a minha vida e todo o processo muito mais difícil. Eu vou sabotar essa liderança, eu vou contra essa liderança. Meu chefe me põe numa escala, eu só faço o que é necessário. Tinha um amigo meu que dizia que ele trabalhava como professor, quando tocava o sinal, ele estava escrevendo no quadro, no tempo que escrevia com giz, tá, gente? Então, estou escrevendo com giz, tocava o sinal e largava o giz. Acabou meu período de trabalho, vou embora. Ele nem falava tchau para os alunos, ele largava o giz, pegava as coisas e saía da sala. Ele falou, não sou pago para ficar depois da aula. Agora, gente, esse tipo de atitude gera uma resistência e uma briga. E o que a autoridade vai fazer é aumentar a pressão para que você cumpra o que pode cumprir, o que você pode fazer em colaboração. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. E ele vai além disso e diz que a nossa obediência não deve ser unicamente por punição, mas por consciência. Por consciência. Ou seja, e esse é o típico, né? A que velocidade você anda na freeway? E quando não tem pardal? Não estou falando da freeway, pode ser outra qualquer. Tá? A freeway ainda dá uma certa liberdade para a gente. E se você tem certeza que não tem pardal? Qual a sua reação quando você vem numa estrada e alguém pisca o farol para você? Sim, eu sei que pode ser um acidente. Eu sei. Mas a maioria de nós... Opa, deve ter guarda aí. Né? Opa, deve ter... Tem alguém com radar ali. Né? Por consciência, nós temos que promover a justiça. Por consciência, nós temos que promover um Brasil melhor. Por consciência, nós temos que fazer muito além do que aquilo que a justiça cobra de nós. Porque se eu só faço aquilo que eu sou cobrado, a minha justiça é igual ao dos fariseus, e nós somos chamados a ter uma justiça que ultrapassa muito a dos fariseus. E aí nós reclamamos que não há justiça. E aí nós reclamamos que há corrupção. O que eu tenho ouvido com muita frequência, no meio de toda essa onda de corrupção, lava-jato, mensalão, petrolão, o que mais você quiser colocar aí, é o seguinte, mas isso sempre existiu, agora estão pegando. Então sempre esteve errado. Não está errado agora, sempre esteve. E o fato de sempre ter feito não justifica fazer agora. Aí o pessoal está reclamando porque agora pegaram. Mas está errado. Mas antes também faziam. Estava errado também. Agora nós temos que viver isso.
Senão nós não temos moral de cobrar desse, daquele ou de outro governo. Antes de sair da questão de respeito às autoridades, eu quero dizer uma coisa que há um espaço para desobediência cristã. E aqui eu estou pisando em gelo fino. Então, por favor, tenham misericórdia. Primeiro espaço para desobediência cristã é quando a autoridade te manda fazer uma coisa que Deus diz que não é para fazer. Você tem todo o direito diante de Deus de falar, desculpa, cara, não vou fazer isso. Mas eu sou autoridade, mas tem uma autoridade muito maior que diz que é para eu não fazer. Estou fora. Mas assim eu vou te mandar embora. Vai ser ruim, não quero perder meu emprego, mas isso aí eu não vou fazer, não. A gente tem que assumir essa posição. E eu sei que isso é terrível, perder o emprego hoje em dia não é brincadeira. Mas nós temos que assumir essa posição. E o fato de eu respeitar a autoridade não quer dizer que eu concordo com a autoridade. Tem uma segunda coisa que eu acho que é muito, muito clara, que é o fato de nós termos o que eu chamo de uma voz profética, denunciar o erro da autoridade. Isso não é desrespeito. No nosso governo hoje, na nossa lei, uma manifestação é uma coisa legítima e legal. Você não está quebrando a vontade de Deus ao fazer uma manifestação anti-governo. Se você sair quebrando as coisas, é claro que está. Mas eu estou dizendo assim, existe o espaço para você dizer, eu não quero isso assim, isso aí está errado. Daniel, você está desrespeitando a autoridade. Não, eu estou respeitando, mas eu estou como cidadão exigindo os direitos que eu tenho de dizer, não é assim. Mas eu vou obedecer. Eu vou andar de acordo com o que diz a lei. Porque eu estive olhando bastante por aí. Gente, não tem quase nada na lei que contraria a palavra de Deus. Nas manobras, existem agora algumas manobras que estão acontecendo, especialmente na área de educação, que para mim são claramente contra a lei de Deus. Mas são exceções, não é o grosso daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Então, desobediência civil tem um lugar quando ela contraria a vontade de Deus. Segundo, tem que ter um espaço para você ter o que eu chamo de uma voz profética e denunciar o erro, denunciar a injustiça. E terceiro, tem um momento em que você vai enfrentar uma autoridade iníqua e sofrer as consequências. Eu vou citar só um exemplo disso, que é o caso de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na Alemanha nazista, que quando o partido nazista estabeleceu que nas igrejas luteranas, nas igrejas do Estado, você não podia ter membros que tivessem origem judaica, nem sequer membros que fossem casados com origem judaica, nem sequer membros cujo até a terceira geração de ascendência tivessem origem judaica. E ele falou, não vou obedecer. Não só ele falou, não vou obedecer, como por pelo menos 3 anos, ele estabeleceu e conduziu um seminário secreto, que se encontrava numa fazenda, onde ele estudou a Bíblia com vários seminaristas, futuros pastores, estabelecendo que ele tinha uma posição contra o atual governo. E ele foi preso e foi enforcado 3 dias antes da rendição da Alemanha. Desobediência cristã. Você tem certeza que tudo que ele fez é certo? Não. Estou dizendo que este é um homem que, para honrar o nome de Deus, falou, eu vou desobedecer o governo porque é um governo iníquo. E se sentiu chamado por Deus para fazer isso. Mas veja bem, ele não estava discutindo imposto, ele não estava discutindo corrupção, ele não estava discutindo, ele falou, eu não vou fazer aquilo que Deus condena. Eu creio que tem um terceiro papel nosso, e talvez seja quase que o mais importante deles, proclamar o reino. O primeiro papel é viver como cidadão do reino, o segundo papel é respeitar as autoridades, o terceiro papel, proclamar o reino. Abra comigo ali em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versos 14 a 16. Filipenses 2, de 14 a 16. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu lembrar só que, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso injustamente por um governo absolutamente opressor,
de um ditador homossexual. Tá? Esse é Paulo que vai escrever isso aqui. Olha só. Ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Nós somos chamados a sermos luz na escuridão. E deixa eu chamar a sua atenção. O Brasil tem vivido na escuridão por muito e muito tempo. Escuridão espiritual por muito e muito tempo. E mesmo hoje, quando proclamam que talvez 30% do Brasil seja evangélico, a maioria dos pensadores cristãos mais sérios dizem: olha, pode até ser evangélico, só não é cristão, não é convertido. Porque a gente não vê quase mudança nenhuma na sociedade. Mas nós somos chamados para sermos luz na escuridão, no meio da escuridão que nós estamos passando agora. Que a gente não sabe se esse governo dura até o final do mandato, mais 60 dias. A brincadeira atual é: que horas são? O Lula é ministro ou não é? A liminar foi derrubada ou não foi? Tem outra, tem 50 e tantas liminares para entrar. Será que essa aqui passou ou não passou? E isso aqui... Gente, confusão, confusão. E será que isso vai acontecer ou aquilo? Seria divertido se não fosse trágico a flutuação da economia de acordo com as notícias. Passou a liminar, sobe. Caiu a liminar, desce. E o dólar vai e vem. Eu não sei como é que... Aqui eu falo aos empresários de novo. Como é que vocês conseguem fazer negócio? Eu não conseguiria. Deve ser uma loucura completa. Como é que você compra, vende, espera, investe? Tem que confiar, tem que ter muita fé para fazer isso. Mas a palavra para nós é: nós temos que ser luz no meio da escuridão. Não luz que nós temos a solução política para o país, porque não temos. A nossa luz é a esperança que nós temos no reino de Deus, retendo firmemente a palavra da vida. Obviamente, eu não consigo falar isso sem pensar na missão Palavra da Vida, tá? Mas eu sei que o sentido é outro aqui. A palavra da vida, aquela palavra que nos traz vida. Nós temos que estar seguros aqui. Se alguém perguntar onde é que está a tua esperança está no impeachment ou na derrubada do impeachment? Está no Lula tomar o poder ou está no STF fazer essa decisão? Minha esperança está em Cristo. Minha esperança está em Cristo. E se a gente derrubar esse e colocar aquele... Não sei, vai ser pior, vai ser melhor. Eu acho que nós temos que lutar contra a corrupção, temos que lutar contra a impunidade, temos que, como brasileiros, caminhar em direção a um Brasil melhor, sim. Mas a minha esperança não está nas soluções políticas, está em Cristo. Porque se não tiver em Cristo, gente, eu estou roubado. Deixa eu olhar mais uma passagem com vocês. 1 Pedro 3,15. Aliás, deixa eu ler do 13 até o 16. 1 Pedro 3, de 13 a 16. E nós lemos assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Existem governos onde você é maltratado se for zeloso na prática do bem. Tá? Em geral, não é no Brasil ainda. Estamos caminhando para lá, mas ainda não. 14. Todavia, Pedro reconhece, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Agora o 15. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Nessas gravações que vieram à tona, vieram críticas muito sérias contra os crentes também. Aquele pessoal é tudo crente, são enviados por Deus. Gostaria que fossem, creio que, num certo sentido, são. Mas a questão aqui é: qual que é a razão da minha esperança?
A razão da minha esperança não é a Lava Jato, embora eu espero que ela continue e cresça e revele mais corruptos e puna todos os corruptos que puder, e não só esses que estão por aí. Mas a minha esperança, qual que é a sua esperança? É a próxima eleição? É o próximo governo? É esse político? É aquele político? É a troca? É a permanência? É a reforma política? Qual que é a tua esperança? Com isso eu não quero dizer que nós não temos que ter posições, temos que ter posições, temos que lutar por elas, temos que discutir, temos que nos envolver, porque se nós, como cristãos, não nos envolvermos, o mundo vai continuar se envolvendo. Nós temos que nos envolver, mas a minha esperança está em Cristo. Ela ultrapassa muito o sistema político que nós vivemos. Qual que é a razão da tua esperança? E repara só no verso 16... Façam isso com mansidão e respeito. Porque na hora que, como cristãos, nós começamos a tomar uma postura partidária, eu acho que a melhor coisa, então, é você deixar o seu palco cristão e partir para a arena política. Não há nada errado em cristão se envolver em política, pelo contrário, eu gostaria que muito mais cristãos se envolvessem em política. Quem sabe a gente podia salgar um pouco aquele meio. Infelizmente, muitos dos que estão lá, a chamada bancada evangélica, me dá arrepio na espinha, mas tudo bem, não é esse o ponto. Por fim, quero falar de oração, e com isso quero olhar nossa última passagem junto com vocês, que é em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Abra comigo, por favor. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira coisa, nós devemos orar, e olha só, por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. E Paulo estava debaixo de um rei iníquo, e não tinha impeachment não, tá? Era imperador e ele mandava e tinha direito de vida ou morte. E ele fala, nós vamos interceder, e ele não fala que ele quebre a perna, cai da escada, quebra o pescoço. Não, nós vamos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, vidas tranquilas. Porque a vida tranquila, gente, é o que nos permite continuar vivendo para a glória de Deus. Porque se você está lutando para sobreviver, e existem países onde a sua própria existência, a sua própria sobrevivência é desafiada, porque o governo é tão caótico, fica difícil você se concentrar na pessoa de Deus e buscar a Deus, e você tem que lutar para sobreviver. Uma vida tranquila nos permite servir a Deus com muito mais leveza de coração, embora, muitas vezes, quando a vida fica muito tranquila, a gente realmente relaxa e não serve a Deus. Mas ele diz, vidas tranquilas, e ele continua falando, com toda piedade e dignidade. Vamos orar para que no Brasil nós possamos ter uma vida piedosa. Piedosa quer dizer uma vida de oração, uma vida de devoção diante de Deus, louvando a Deus, e uma vida de dignidade. E a nossa piedade, a nossa dignidade tem sido atacada com frequência. Vamos orar para que Deus nos dê uma vida de piedade e dignidade. Eu sei que os tempos vão caminhar para tempos muito piores, mas eu vou pedir que Deus tenha misericórdia do nosso país, e que nós possamos ter vidas tranquilas, com piedade e dignidade. E por fim, e isso ele deixa bem claro, isso é bom e agradável, ou seja, agrada a Deus que nós tenhamos vidas tranquilas, com piedade e dignidade. Por quê? Porque ele deseja que todos os homens sejam salvos. Se existe uma tarefa que nós temos, e essa semana eu vi um post de um amigo meu que diz, tempos de caos são terreno fértil para a palavra de Deus. Quando ninguém sabe o que fazer, nós temos uma resposta.
Quando o mundo está tumultuado e com medo para que lá não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, você fala, tem um jeito, Jesus. Jesus vai mudar o Brasil? Olha, eu gostaria que sim, e eu creio que sim. Se nós começarmos a nos converter de verdade e viver uma vida cristã de verdade, nós vamos ter um país diferente, um país temente a Deus. E se nós formos tementes a Deus, nós vamos colher os frutos disso. Nosso horário está avançando, eu quero encerrar e eu quero convidar você mais uma vez daqui a pouco eu vou me ajoelhar aqui, vou te convidar, se você tiver condições, tiver à vontade, a fazer a mesma coisa aí no seu banco. Mas se tem uma tarefa que nós temos que fazer, queridos, é orar por nosso país. Eu repito, nós temos que nos envolver, temos que ter opinião, temos que participar dentro dessas condições, dentro desse nosso papel, mas definitivamente nós temos que interceder pelo nosso país. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos que pedir que Deus os abençoe. Você fala, pedir para abençoar? A bênção de Deus significa a presença de Deus na vida da pessoa. Não significa que a pessoa consiga fazer tudo o que ela quer, porque muitas vezes o que ela quer não é bênção. Então, quando eu peço para Deus abençoar um governante iníquo, não é que ele continue na iniquidade cada vez, não. Senhor, se faz presente na vida dele. Se isso inclui punição e disciplina, eu vou deixar o Senhor escolher, porque se eu escolher eu vou falar besteira. Então, Senhor, se faz presente na vida dele, abençoa a vida dele. Se você estiver à vontade, ajoelha comigo. Vamos colocar o nosso país diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos de joelho diante de Ti, Pai. Pensando nesse nosso país e nos tumultos que nós temos vivido. De certa maneira, Pai, é bom que a gente viva tumultos, porque esses conflitos, essas contradições já existem há tanto tempo e não têm vindo à tona. E agora, na Tua soberania, o Senhor decidiu que elas viessem à tona. Pai, continua a operar a Tua obra no nosso meio. Se a Tua obra é uma obra de disciplina, de pesar a mão sobre o nosso país, Pai, concede-nos misericórdia, Pai. Tem misericórdia desse povo brasileiro, que é tão sofrido, que é tão ignorante, que é tão pecador, Pai. Começa a Tua obra dentro do meu coração, dentro do coração dos meus queridos aqui, Pai, que nós sejamos como luzes na escuridão, que nós sejamos aqueles que vão se levantar para proclamar a verdade, a justiça, a paz e viver a nossa cidadania de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Ministra, Senhor Jesus, fala, Pai. Trabalha no nosso coração, porque a Tua igreja é a esperança do Brasil. E ao dizer isso, Senhor, eu quero reafirmar a nossa dependência de Ti, porque não está em nós o poder para transformar esse país, mas está em Ti. E nós queremos ser instrumentos Teus de transformação. Dá-nos a ousadia e a mansidão. Dá-nos o espírito profético de denunciar a injustiça. Dá-nos o amor e o respeito para fazê-lo de uma maneira que promova arrependimento e não que endureça o coração das pessoas. E por fim, Senhor Jesus, eu quero sim orar pela presidente Dilma, eu quero orar pelo todo o nosso Supremo Tribunal Federal, quero orar pelo nosso Congresso. Pai, eu vejo coisas ali que me arrepiam, Pai. Homens e mulheres que não temem ao Teu nome. Mas eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor constranja o coração deles, Pai. Que o Senhor os traga aos seus próprios joelhos diante de Ti, que eles reconheçam, Pai, que todo o poder que eles têm não vem de si mesmos, mas vem de Ti, Senhor Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Eu vejo o crescimento de ódio no nosso meio. Pai, que nós sejamos promotores da paz e do amor nesse país. Derrama a Tua graça, Pai. Derrama o Teu amor, derrama a Tua misericórdia no nosso país, para que possamos viver vidas tranquilas, com toda piedade e dignidade, e possamos proclamar a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Nesse nome precioso e querido é que nós oramos. Amém. Amém.